Boa noite, minha gente. A live inadequada está de volta. Olha que palhaçada, tem até um fundo, tá vendo? Hoje a gente vai falar sobre mulheres e capitalismo. Um assunto delicado, porque a gente é sempre rodeada pelo capitalismo, todos nós, seres humanos, na verdade. Mas nós mulheres somos um dos principais alvos do capitalismo. E a gente vai conversar hoje sobre isso. A gente, porque sou eu e a Anália Freitas que vamos conversar sobre isso com vocês. Eu não sei se eu vou ficar com esse negócio aqui até o fim, né? Mas foi só para começar, para poder lembrar para vocês que estamos de volta. Vou chamar a Anália, tá bom? Para poder a gente começar logo isso. Cadê? Pronto. Estamos aqui aguardando. Boa noite! Boa noite! Tudo bem com você? Tudo bom? Tudo ótimo. Que bom! E contigo? Também tá tudo ótimo. Mulher, você é muito chique com esse fundo. Eu não sei fazer isso. Inventei isso hoje, minha filha. Tô a pessoa que sabe fazer fundo hoje. Eu já vi gente fazendo isso no Zoom, inclusive, nas aulas. Eu falo, gente. Vou te Bem. ensinar, não se preocupe. Vou te ensinar. Antigamente, chroma key era só coisa de, né, TV que a gente via ali e tal. Agora todo mundo já pode fazer chroma key, A né? democratização dos meios tá aí para isso, né? Para o bem e para o mal. Uhum, exatamente. Então a gente vai usando para o bem, né? Sim, espero. Me conte, quais são os temas dessa noite? Mulher, tá bom, viu? Tá bom, falar essa história de falar de mulher e capitalismo, peraí. De falar de mulher e capitalismo é bom demais. A gente vai falar aqui de moda, né, de padrões, de beleza, que tem sido muito falado, né, na internet, mas Super. nunca é demais. Eu acho que cada pessoa tem aí seu ponto de vista e a gente pode sempre acrescentar. E sua experiência, né? Exatamente, com certeza. Inclusive, sucesso, né, esses pontos de da gente precisa ter sucesso e como é ter sucesso, e o sucesso é o mesmo para todo mundo. E o que é sucesso? Exatamente. Vai ser bom, tô animada. Então vamos lá. Eu queria deixar duas perguntas para poder começar a deixar vocês preocupadas. A primeira pergunta é: essa quarentena, o que foi que você percebeu que você não precisava? E a segunda pergunta é: por que você depila as pernas? Só para poder deixar vocês aí entendendo o tamanho do problema que a gente vai criar para vocês. Vamos lá, Anália? Vamos lá, Mel. Quer começar? Pode começar. Você quer Dá começar o por onde? pontapé aí. Mulher, não sei. Você é anfitriã hoje. Manda aí. Não, minha filha, eu não mando em nada, a gente aqui só bate papo. Vamos começar a falar de moda? Sobre padrões de moda, sobre essa situação toda. Primeiro, gente, por que é que a gente está aqui falando sobre mulheres e capitalismo? Por quê? Essas ferramentas infinitas que o capitalismo traz para a gente faz com que a gente entre num grau de adoecimento. A gente não pode perder de vista que esse movimento todo de ganhar dinheiro, consumir, ganhar dinheiro, consumir, tira a gente de alguns lugares que a gente não deveria querer sair. Mas é isso, né? Estamos aqui para criar problemas. Vamos lá. É verdade. Me conte suas experiências. O pessoal falou já aqui, né? Que provocação. E Mel já falou, sua xará, minha amiga aqui. Não preciso comprar roupa. E aí, isso me pega diretamente, porque eu já vinha num processo de minimalismo há algum tempo. Eu sou meio nômade, né? Quem me conhece sabe, assim, que eu gosto de fazer umas viagens de 3 meses, 6 meses, quando possível. E agora, com esse trabalho totalmente online, eu era servidora pública, não dava muito. Eu tentava umas licenças, mas agora que eu não sou mais
tô no serviço público, já dá pra gente seguir aí online. Sim. Então já vinha no processo. Eu lembro que eu escrevi um texto no final do ano passado, quando eu me mudei para casa dos meus pais, antes de fazer minha última viagem longa, né, que no final do ano, de dezembro ia ser até maio, mas a pandemia me tirou. E aí eu escrevi um texto falando sobre que eu ainda tenho coisa demais. E eu sei que eu tenho menos coisas do que a maioria das pessoas, né? Que eu conheço, assim, você vai nas casas, minha casa não tem uma parede, não tem paredes cheias de quadros, né? Eu não tenho muitos bibelozinhos, eu não tenho coisas, eu não toco muita coisa, eu tenho poucas estantes. Mas ainda assim, eu percebi que eu tinha muita coisa. E aí eu comecei a vender, comecei a dar, e aí eu voltei de viagem. E aí agora eu voltei a morar aqui no meu espacinho. Aí eu chego na casa dos meus pais. Até hoje tem coisas na casa dos meus pais que estão empacotadas desde dezembro do ano passado. A gente está começando dezembro amanhã. Sim. E aí e as coisas que eu trouxe aqui também até agora tem coisas que eu não precisei. Fora meus livros, assim, que aqui é um apego para uma coisa, ainda tem mais em outros lugares, mas assim, livro eu acho que nesse momento eu ainda não quero. Livro é por onde o capitalismo me pega, inclusive. Exato, tamo junta. E aí eu nunca fui essa pessoa, sabe, Mel, de comprar o sapato da moda, aquela coisa que isso tá na moda, e eu vou seguir. Então, assim, graças a Deus nesse ponto aí. Mas, assim, a gente vê muita gente o tempo inteiro, é lindo. E não quer dizer que a gente não tenha vontade, porque às vezes a gente tem aquele desejo, né? Eu tenho uma amiga que tá fazendo um bazar com umas roupas lindas que não cabem mais nela. E aí eu falei, amiga, doida por esse short, doida por essa blusa, doida por esse casaco. Mas eu não vou comprar nada. Porque eu não preciso, eu nem tô saindo de casa. As blusinhas que eu tenho arrumadinhas estão ótimas, se revezando entre os cursos e os atendimentos, né? Então tá tudo certo. Então assim, mas é uma coisa que a gente tá sempre, né, muito... sendo bombardeado o tempo inteiro, né? Por essas necessidades. Essas necessidades criadas. E a gente que vem da área de comunicação, exato, sabe o quanto a psicologia é utilizada desse jeito. Isso é muito interessante, porque a gente precisa deixar bem claro, antes de qualquer coisa, que existem os desejos e as necessidades. Só que o que a publicidade faz? Pega você e convence que o seu desejo é uma necessidade. É uma necessidade. E aí ele diz para você, não é sobre você precisar calçar o pé. É sobre você precisar daquele sapato, daquela marca, daquela loja, naquele dia, para aquela festa. Exatamente. Perfeito. Então tem todo um arrodeio psicológico, né? Tipo assim, tem lojas que investem no status, né? Se você tiver produto dessa loja, você é uma pessoa de status. Tem gente que tem loja que investe no contrário, descolado. Se você tem produto dessa loja, você é descolado. E nessa história, eles vão se comunicando com cada tribo, né? Com cada mulher que se encaixa em cada tribo. E aí ele conversa com todo mundo e, ó, quem fica sem dinheiro é você. Fica lá todo mundo sem dinheiro e você fica sem dinheiro. Exatamente, porque a gente se você vai no guarda-roupa, você vai ver quantas coisas, né? O pessoal até diz, 6 meses, 1 ano, não sei o quê, quanto tempo que você não usa. E às vezes você compra realmente naquele impulso. E às vezes você se arrepende até no dia, na hora. Porque, gente, as estratégias, elas são realmente feitas para entrar na sua mente. Né? Dentro de publicidade, a gente estuda, eu não fiz publicidade, né? Fiz relações públicas, mas a gente estuda um pouquinho de publicidade, eu fiz publicidade. De marketing. Você é publicitária, né? De formação. Então, a gente tem técnicazinhas assim, o uso mesmo da psicologia. Psicologia das cores, por exemplo, é algo que é bastante estudado, como algo para te atrair. Né? E aí hoje a gente vê, quem estuda aí, quem está minimamente nas redes sociais com o negócio, começa a ver algumas palavras, né? Você tem que fazer isso, jornada do herói, e gatilho, e não sei o quê. Tudo isso já era utilizado há muito tempo. Sempre foi utilizado. Por questões que são questões de psicologia, já foram questões estudadas pela psicologia, como sinto algo que afeta o nosso inconsciente diretamente. Né? E às vezes a gente não tem consciência. A gente cai nessas histórias. Por quê? Porque essas jornadas, essas questões arquetípicas, esse tipo de comunicação fala com o nosso subconsciente. Não é com o nosso consciente.
Porque eles usam imagens arquetípicas, eles usam linguagem que te afeta, linguagem que chama de gatilho, que tem um nome novo agora. Que, na verdade, gatilho ficou Já tem nome patologizado. Porque gatilho patologizou. E outra coisa importante que a gente tem que começar a conversar é sobre... Sua amiga até falou aqui, Mel, falando que a saúde está seguindo esse caminho. E isso é perigoso. Porque agora tudo é uma questão psicológica. Um gatilho, você está ficando louca, você está bipolar. E a gente fala brincando. A gente está inserindo patologizações no nosso dia a dia, né? E isso não é porque a gente quer. É porque existe, sim, uma popularização de transtornos psicológicos, psiquiátricos, que está crescendo de uma forma muito grande e está virando qualquer coisa, né? Não um problema real que precisa ser tratado. E o capital também está nesse lugar, gente. Porque a gente sabe que tem indústria da cura, né? A gente sabe que existem os medicamentos. A gente sabe que a gente está cercado de indústrias que fazem com que a gente consuma o que a gente não precisa. Mas, principalmente, o que a gente tem que ficar atenta é que essas indústrias estruturam o capitalismo, estruturam de uma forma tão estratégica que a gente adoece trabalhando para poder ganhar dinheiro para gastar com essas indústrias. Essas indústrias cada vez ficam mais ricas. Exato. Exatamente. E aí é que a importância, assim, do processo da gente estar sempre atento ao momento, que não é nem trazendo, assim, da meditação e tal, mas é porque meditação é minha vibe, e aí você, com a meditação a gente sabe o quanto, né? Aí até famoso, mindfulness, é um negócio que eu fico, assim, revirando os meus olhos. Mas tudo bem, não vou nem entrar nesse... a gente usa, né? Eu aprendi com o meu professor... A questão é que o capitalismo se apropria até dessas coisas, entendeu? A gente tem o estado de presença na meditação, no budismo, na yoga, aí vem o capitalismo mais difícil. E o mindfulness é uma coisinha, né? Eu que sou professora de yoga, você vê aí, quando você faz a formação completa, você vê, pegaram essa coisinha aqui da meditação, essa etapa da meditação, colocaram o nome fancy, né? Colocaram mindfulness. E aí a gente vê até a espiritualidade dentro desse processo, né? A própria espiritualidade dentro do processo capitalista. E aí é mindfulness. E aí o curso é um valor absurdo, uma formação em mindfulness, que significa simplesmente você estar atento e concentrado. Tem várias técnicas? Tem várias técnicas, mas... Gente, pelo amor de Deus, o valor que é cobrado, assim, né, é uma coisa surreal sobre esse nome, né? E aí como se aquela ali fosse a única alternativa. Mas enfim, eu fugi para essa coisa para dizer assim, que quando a gente está atento... Você não fugiu não, você está atento, a gente está falando do capitalismo, das armadilhas dele. Porque quando a gente está atento, está na atenção plena do que é o meu desejo, né? Do que é a minha necessidade, como você bem trouxe aí a diferença entre desejo e necessidade. Então, eu quero isso ou eu preciso disso? Porque não tem nada demais você comprar uma coisa que você desejou e que você quer, que você sabe que vai usar, que é bonito e que foi mais caro e tudo bem, né? Desde que você tenha consciência de que ali foi um desejo, que você está querendo aquilo, que você quer aquele sapato novo, que você vai usar, né? Mas a gente trazer essa compra desenfreada, né? Esse capitalismo desenfreado. Ele tem, a moda é o principal, eu acho assim, que já é muito antiga a discussão, mas ela vem sendo trazida para os outros campos, até como a gente trouxe aqui, até pela espiritualidade, né? Sim. Então, como você falou, é uma rede muito forte, muito bem sustentada, e que vem criando realmente, tem esse ponto aí que Mel falou, né, de você criar a necessidade, a pessoa não sabe, isso é estratégia antiga, que a gente hoje, como tem redes sociais, se você seguir um perfil de marketing, você vai ver isso, né? Então já é mais aberto, antigamente era uma coisa, e eu lembro, era um segredo. E aí foi até um ponto que... Isso, e eu lembro que foi até um ponto que fez a gente começar a conversar e descobrir que era da área de comunicação, porque eu lembro que, assim, quando eu via, né, a matéria lá de publicidade, quando falava de mensagem subliminar, que a gente via muito nos filmes, né, nas propagandas, que aí na propaganda havia um flashzinho, você falava, naquela época que a gente falava que era uau, era assim,
Você tá ali, e é uma imagem que vinha e que você não... E aí eu falava, gente, que absurdo é esse? Como é que pode colocar em uma coisa? E tinha até uma história bem famosa, eu não me lembro mais direito, mas que era um desenho infantil e que se colocava um pênis que aparecia muito rápido, mas era a milésimos de segundo, então o olho não conseguia ver, mas que aquilo ficava no inconsciente da criança. E aí você fica assim, tipo, chocada, né? Só que essas coisas, elas continuam acontecendo e elas continuam acontecendo, não você estudando ali na faculdade de comunicação, de marketing e tal, que só você sabe. Todo mundo sabe. Mas você continua sendo pego por essas coisas, que você já sabe que... Só muda a roupa e você vai lá e beija o cidadão. O mesmo. A gente vai lá e beija de novo. É, exatamente. É muita porque magia. É muito forte. Sim, porque é muito forte, né? É. Tem uma história clássica dos anos 80 diz que conta que no cinema tinha embaixo um letreiro da Coca-Cola pequenininho, lembra? Debaixo da tela? Sim. E essa foi a estratégia que rendeu a maior fixação da marca Coca-Cola no mundo inteiro. Porque você ficava ali, né, 2 horas, naquela época não tinha essa abundância de coisas para você levar para o cinema. E você saía com sede, você comia pipoca e saía com sede. Mas você saía com sede de Coca-Cola. Coca-Cola, exatamente. Ninguém queria beber água, né? A necessidade de beber um líquido existia. Mas você ficou ali com aquela mensagem tão dita 2 horas que você quer Coca-Cola. A sua sede é de Coca-Cola. Sim, sim. Então, A Coca-Cola é vista como uma das maiores, né, empresas, maiores publicitárias, assim, do mundo inteiro. É incrível o que eles fazem, assim, o que eles fazem para entrar na nossa mente, tanto que não é à toa que tem pessoas que são viciadas mesmo, que não conseguem deixar, e é Coca-Cola e pronto. Mas começou aquele desejo, né? E é viciante também o próprio produto. Aí já não é muito o marketing, é a própria constituição a composição do produto. Do açúcar, né? Da quantidade. Exato. Exatamente. Então, assim, é absurdo, né? O que assim, esse capitalismo faz com a gente e que às vezes a gente tem consciência e mesmo assim a gente não consegue escapar, mesmo quando tem consciência, né? Sim. Imagine quando você não tem. E você sabe o que eu acho mais arriscado hoje em dia? É que essas estratégias estão sendo usadas a céu aberto e sem critério no Instagram, por exemplo. Exato. As pessoas não estão mais preocupadas em sinalizar que é uma publicidade, né? Que inclusive é legal. Se você faz publi e não sinaliza, você pode ser pego pelo CONAR. Eu acho que é o CONAR que regulamenta também publicidade na internet. E assim, a gente vai consumindo coisas que as pessoas estão dizendo que presta e às vezes nem presta. Tem muita gente digital influencer que não tem compromisso com a verdade. Tem compromisso com esse remunerado. Tá errado, não tá. Tá certo, também não tá. Uhum. Né? É sobre uma questão de constituição moral. Eu já deixei de seguir influencer, inclusive influencer negra, assim, que pra mim, pô, eu seguia porque ela era negra, porque ela era boa e porque ela era negra. E aí, depois, eu vi umas publicidades dela, assim, que pra mim eu falei, velho, não vai rolar isso aqui. Eu deixei de seguir, né? Por mais que eu tivesse consciência e tal, mas, né, que eu não ia sucumbir àquela publi, mas aí eu... Renata tá falando que ficou chocada com o dilema das redes. Pois é. Esse documentário deu uma assombrada mesmo na gente, né? Ficou uma galera, tipo, meu Deus, e agora? Né? Porque a gente tem, assim, uma certa ideia, né? Mas, assim, não sabemos o quão profundo isso pode ser. E realmente, muitas vezes, a gente tá pegando a gente. Exato, isso. Porque, assim, a coisa mais... que eu tenho estudado muito essa coisa do hábito de procrastinação e tudo mais, e muito interessante o quanto, por isso que é muito difícil a gente sair, porque tem a danadinha da dopamina ali no nosso cérebro o tempo inteiro aqui, né? Porque uma vez lá atrás... Isso, porque um momento lá atrás que eu entrei no celular, tinha uma mensagem, olha, tinha uma mensagem bonitinha, com florzinha, um beijinho de alguém, uma mensagem legal. E aí o meu cérebro, ele quer aquilo ali o tempo todo. E às vezes você tá lendo um livro e aí você... deixa eu ver se tem uma mensagem. Não conscientemente, sua mão já tá lá no celular. E o pior... E aí você se toca e você fala, opa. Quando a gente faz a publicação, é meio complexo esse momento pós-publicação, porque a gente fica fazendo as coisas pela metade, para poder entender quantas pessoas curtiram,
quantas pessoas interagiram, quantas pessoas já publicaram sua postagem, para ver se alguém salvou, porque salvar agora é o bom, viu, gente? Se vocês verem minhas coisas, vocês salvem, por favor, não? Porque salvar é o bom. Fica lá, super no Salve os meus também, viu? Quem não me segue aí pode seguir. A gente fica naquele, né, nesse desespero. E eu tava conversando isso com uma colega nutricionista, assim, uma colega aqui do Instagram. Sim. E eu dizendo assim, a gente disse, a gente é empreendedora, a gente é dono do próprio negócio, mais ou menos. E se você, a partir do momento que você quer captar cliente, você tá no mundo capitalista, não tem muito para onde você fugir, Sim. né? E aí eu, por exemplo, eu entro num dilema de, ok, eu vou estudar marketing digital, eu vou entender como é que o negócio funciona, mas eu vou aplicar apenas o que faz sentido para mim, porque eu ainda tenho essas marcas da época da faculdade, né? De que eu olhava assim e falava, cara, não faz sentido. Isso de olhar para a pessoa e dizer, a pessoa não sabe. Tudo bem, vamos falar que a gente fala de terapia. Muita gente realmente precisa de terapia e não sabe disso, Sim. né? Mas não é criar uma necessidade, é demonstrar uma necessidade. E aí você veja bem, eu vou criar uma necessidade de um lápis com a ponta verde, com não sei o quê, porque ele escreve assim, sabe? Os produtos, eles são construídos dentro desse processo. E aí a gente vai estudando, né? Assim, vai voltando. Porque se deixar, eu vou levando meu fio, tal. E aí, eu tava conversando com ela e a gente disse assim, eu falei assim, mas veja só, tem que dar uma olhada no que é que o seu chefe tá querendo, né? Você tá dando satisfação aí ao seu chefe. Ai, meu Deus, é muito difícil admitir que eu não tenho chefe, que o Instagram é meu chefe. Eu falei, se você está trabalhando no Instagram com o objetivo de captar clientes, você tem que saber que não adianta. Ou você joga o jogo dentro do seu limite ético, obviamente, Sim. ou não, né? Mas cada um tem seu limite ético. Alguns não têm o limite, mas assim, cada um tem o seu limite. Ou você joga o jogo, ou você não vai captar clientes por ali, né? Exatamente. Enfim. Mas assim, eu acho que o Instagram não é o melhor lugar para se captar clientes. Eu acho que o boca a boca ainda é muito importante. O Instagram funciona muito como meu currículo virtual aqui é esse Instagram aqui com minhas postagens. Olha aqui, essa sou eu. Eu acho também o boca a boca, principalmente na nossa área, né? Eu acho que em muitas áreas, alimentação, por exemplo, também. Sim. Eu diria que muitas áreas, assim, porque de pessoas que, quando você está mais consciente, né, do que você quer consumir, e aí trazendo aí para essa lógica de todo, de moda, de beleza, de emagrecimento, né, de sucesso, todas essas coisas que a gente vê assim, que vão chamando a nossa atenção, quando você está consciente que você não está deixando levar por isso, a gente consegue. Você vai buscar. Aí eu vou fazer uma pegadinha com você. Venha, adoro. A gente está aqui falando assim, de qualidade de vida, né? Qualidade de vida, TTT, lelele, vamos lá espiritualizar. Mas o capitalismo está atento a esse momento, você sabe. Tá, sim. Inclusive, um dos dados mais complexos que eu fiquei chocada há um ano atrás é que entrou na moda o Palo Santo, né? Vamos, Palo Santo, Palo Santo, Palo Santo, do Palo Santo. E de repente, descobriu-se que o Palo Santo, uma grande floresta de Palo Santo no Chile, tinha sido devastada em um ano. Soube disso. E aí, como é que a gente equilibra, né, esse até para a gente ser espiritualizada, evoluída, cuidando da saúde mental, física, etc. A gente está destruindo, a gente está consumindo errado. Veja, isso é algo que assim eu converso bastante dentro da minha, que é esse outro consumo, né? O consumo da espiritualidade. A espiritualidade de verdade, né? E aí eu venho como uma pessoa que trata de espiritualidade, que enfim, trabalha com isso. A gente não existe, a espiritualidade não precisa de nada dessas coisas. Eu não preciso ter o cristal da moda, eu não preciso ter uma mandala, eu tenho uma mandala na parede bem bonita, porque eu dou aulas de yoga com esse fundo bonito que eu olhei aqui agora, mas a gente não precisa de uma mandala, né, para ficar olhando, a gente não precisa de cristal, a gente não precisa de incenso, a gente não precisa de nada. Né? Porque mas aí eu vou te perguntar outra coisa. Pergunte. O capitalismo está tão atento a tudo isso que se você não oferece nada para o seu cliente, paciente, interagente,
ele acha que você não está sim, prestando. Se você não tiver uma mandala na parede, minimamente, sim, sim, essa moça não sabe o que está sim, falando, não. Não tem nenhuma mandala na parede. sim. E isso Sim. é Você o tem que... capitalismo atuando na nossa subjetividade. Selvagem, né? Selvagem. Até para Selvagem. você É isso. formatar a sua personalidade profissional, você tem que estar de alguma forma inserida no capitalismo para poder convencer as pessoas que Sim. você deve ser consumido. Isso é terrível, né? É terrível. A gente tá. É isso, a gente tá na sociedade capitalista, a gente não tem como fugir dela. Né? Senão a gente tem que ir lá pro matinho e parar de trabalhar, só capinar, fazer a coisa ali para Sim, sobreviver, e é isso. Enquanto a gente está vivendo nesse mundo, né? A gente precisa encontrar esse equilíbrio. Se a gente tem essa consciência de que, olha, esse capitalismo aí é selvagem demais, eu não vou deixar ele me pegar, né? Então eu vou no meu, o que que eu quero, o que que eu gosto, porque assim, às vezes, eu digo assim, a espiritualidade, ela não precisa, quando eu disse assim, a espiritualidade ela não precisa de nada, ela realmente não precisa, mas às vezes nós, seres humanos, precisamos, né? Com as religiões, se a gente for pensar, as pessoas às vezes precisam ir no templo, sim. precisam ir numa igreja, num templo, para ter uma representação. A gente tem as imagens arquetípicas também, né? A gente tem a igreja ali com os tetos pintados, com os vitrais. Não é nada, não é negativo, como da mesma forma ali eu trago aquela coisa do sapato, de você desejou um sapato e comprar. Não é negativo você, eu quero fazer o meu altar, eu quero ter um espaço bonitinho, que nesse espaço eu sei que eu me conecto, eu sei que eu vou ali meditar, eu sei que eu vou ali orar, enfim. A questão é, tem uma pessoa que não aguenta ver um cristal novo e quer comprar. E aí você está trazendo a mesma lógica, né? Até para uma coisa que teoricamente não teria, não deveria ter a ver. Sim, E aí deveria você, ter. não saiu um cristal novo, eu quero comprar. Ah, não sei que eu vi japamala, eu quero saber como é que usa japamala, eu vou comprar o japamala de não sei o que, de não sei das quantas. Ah, tem um, sei lá, enfim, um inciso novo do não sei das quantas, de não sei o que. E você vai, né? Levando essa E isso é mesma muito vida. delicado quando a gente falar de espiritualidade, Anália, porque a gente não precisa de nada disso. Se a gente quiser estar em contato com qualquer coisa superior a gente que a gente acredite, a gente pode tomar banho de mar. A gente pode tomar banho de rio, a Sim, gente pode chegar na praia, enrolar ali na areia, fazer isso. Que nem Banana Real a gente fazia quando era pequena, lembra? Ficava enrolando na areia da praia, com blum. certeza. A gente está se Rocrete. conectando, se conectando. É todo esse movimento. A gente não precisa, talvez, nem do altar, nem da igreja, nem do Palo Santo. E outra coisa que a gente tem que estar muito atenta Não, é que essa indústria do óleo essencial, né, que está se formando, virou uma pirâmide, a indústria do óleo essencial. é A gente tem que tudo. lembrar que o cristalzinho bonitinho que a gente tem em casa, ele fez um buraco enorme em algum lugar da natureza do planeta para Sim, você pegar um exato. pedacinho daquele, ó, Para ter. e botar no seu Exatamente. bolso. Não Exatamente. é que a gente está sendo espiritualizado. A gente, com o consumo que a gente tem feito, tem colocado a própria natureza em risco, a própria vida da gente no planeta em risco. E a gente tem que ficar atento a esses Perfeito. caminhos que o capitalismo faz, porque é o que eu falei com você na instante brincando, mas é muito sério. Se você não tiver uma mandala na parede, as pessoas não vão consumir você. Se você não tiver boas fotos no Instagram, se você não tiver. E isso é muito Uhum. subjetivo. A gente está ligado ao Sim. poder da imagem. A gente tem colocado todas as nossas fichas nesse lugar. É Pode ser uma complicado mesmo, farsante. porque. Pode nunca ter feito meia aula de pilates, meio curso de yoga, meio curso de terapia, mas se vende a imagem de que consegue. E aqui, Esté está falando aqui uma coisa Exatamente. interessante. Ó, como construir nossa ética ao pensar e cuidar do que o ser humano, quando esse sistema não humano se impõe em todas as áreas da nossa prática. Pois é. A gente precisa desconstruir do nosso subconsciente É. essa questão de que a gente tem que parecer ter, parecer ser. A gente tem que começar a ser quem a gente é. Exatamente. E aí, Mel falou que é preciso estar atento a tudo que se consome tem uma origem e um processo de obtenção e distribuição. Exatamente. Exatamente. Até chegar lá, né? E aí é um processo, eu acho, que é diário, que a gente nunca vai saber, não vai ter fim, né? A gente é aquele processo mesmo de estar atento aos meus desejos, às minhas vontades e estar sempre refletindo.
A né? gente nunca Usar sabe essa com que roupa o capacidade. capitalismo vai se apresentar, porque tem muita gente que não pensa de onde Exatamente. foi que veio a pedra, de onde foi que veio o incenso. Usar, Mel, exatamente, usar essa característica que a gente tem, que nos torna humano, que é a nossa racionalidade, né? Para estar o tempo todo, né? Questionando, questionando por quê, mas por quê? Não entrar num lugar paranoico, mas assim, de compreender mesmo as coisas Sim, e de usar a lógica, né? E aí você estava falando, eu perdi alguma coisa, eu queria falar alguma coisa, mas depois eu me lembro. tá falando das pedras e Ah, do... tava falando da vestimenta, do não sei o que e tal. E Sim, aí é algo interessante. Eu tô aqui com batonzinho, eu raramente uso. É, hoje até não botei aqui nas olheiras. Eu sou uma pessoa que não gosta de maquiagem, não gosto de salto alto. Tenho cabelo crespo e assim, gosto dele do jeito que ele ficar, sabe? E muitas vezes eu sei que para fazer uma live aqui, nem que seja uma live para guiar uma meditação, às vezes eu tô com roupas da hoje mesmo, 6:30 da manhã, eu guio meditação segunda e quarta de manhã. Segunda-feira, depois, 7 horas, eu dou aula de yoga. Então eu já tava com a roupa de yoga. E aí você sabe que vai ter pessoas, eu sei que vão ter pessoas que podem entrar. E pela minha aparência de uma pessoa que tá ali com uma roupa, tipo uma roupa de educação física, não é essa pessoa que eu quero, sabe? Essa pessoa aí não é terapeuta, essa pessoa aí não entende, né? Eu não precisaria é a estar com yoga uma que eu roupa imagino. branca. Isso, ela tem que estar com uma roupa branca, com um colar assim, com, Com né, com japamala no uma aura. pescoço. Isso, com uma aura branca assim em volta dela, tipo quase uma santa para poder guiar uma meditação, sabe? E aí você fica também nesse. Você entra nesse processo, eu que sou essa pessoa pé no chão ali, de qual é o meu limite de não deixar de ser quem eu sou, né? De não deixar de ser quem eu sou, essa pessoa que também fala alto, que também tem o meu tom de voz assim, e que nem por isso na aula de yoga eu não posso falar baixo e tranquilo e levar as pessoas a um estado mental diferente porque elas precisam. E ao mesmo Sim. tempo eu posso usar roupas que são confortáveis, porque para mim conforto é prioridade. E eu posso usar um sapato baixo, uma rasteira e ao mesmo tempo impor a minha qualidade, né, de profissional, impor o meu intelecto, impor o meu conhecimento, impor a minha capacidade. Então é sempre, para nós mulheres, isso é muito complicado, né? É porque essa indústria aí, voltando ao que a gente falou de moda e de beleza, e de que tem que ser assim, tem que ser assado, é muito difícil você encontrar esse equilíbrio. E a Principalmente gente tem que ir porque, todos os dias. pois é, nessa história, né, na construção da mulher, do papel da mulher como profissional, a gente perde um pouco para homem, né? Porque a mulher tem que aparentar ser Uhum. muito mais do que ela é, tem que criar essa imagem, né? E a gente com o crescimento do Instagram, a questão da imagem virou muito. Ficou Sim. muito importante a questão da imagem. Você tem que parecer ser, mesmo que você não seja. Sim. Né? Então, se você Uhum. parece. Quantas pessoas, quantos coaches de mil coisas faliram agora na quarentena? Meu Que no Deus. Instagram, milhões de seguidores, milhões de dinheiros, Mercedes e mil carros faliram. Porque Verdade, não é estava muito. sabendo, não. Faliram. O cara do casamento perfeito bateu na mulher. Então tem um monte de crise acontecendo que a gente começa a entender que essas imagens que a gente vê na tela do Instagram, que estão muito mais na casa da gente, que antes a gente tinha que ligar a televisão para poder ser corrompido, né? Verdade. Agora a gente está Sim, ali aham. deitadinho, ó, rolando o negócio e sendo corrompido por segundo. Então tudo isso é muito Verdade. delicado. A gente tem que estar muito atenta como mulher, porque uma coisa que é muito importante, né, para o mundo, e Renata até falou aqui, o velho mito da beleza norteador e aliado ao capitalismo. Bacana. De nós mulheres é cobrado um grau de excelência física e de aparência, né? Que é inclusive o que Naomi Wolf fala no Mito da Beleza, no livro O Mito da Beleza. E a indústria sempre atenta, sabe o buraquinho certo para passar com a informação. Tem um capítulo, se você lembrar aí, me ajude, que ela fala sobre beleza e ela fala sobre o nome ritual. Por que é que o nome Sim. ritual de beleza foi criado e foi apoiado?
Porque nas sociedades primais, as mulheres eram as responsáveis pelos rituais. Então, quando é uma coisa mais ou menos assim, Rê, me corrija aqui se eu estiver errada. E foi o que a indústria fez, pegou o ritual, botou na mão do capitalismo e fez, vende para mim esses quilos de maquiagem, esses quilos de creme de pele. E pronto, e a gente foi lá e comprou, porque a gente estava fazendo um ritual de beleza. A gente foi pega de uma forma muito subjetiva, muito primal. Né? Que tá muito profundo aqui, que a gente não tem consciência, além do não ter consciência, né, do processo que o capitalismo está ali fazendo, a gente não tem consciência que o ritual, ele é profundo na gente. Né? É quase porque exatamente, é aquele ritual que era oferecer alguma coisa, que aí vamos, sei lá, vamos pensar aqui em Iemanjá, né? Aqui em Salvador, aquele ritual de oferecer uma flor para Iemanjá, de oferecer alguma coisa para Iemanjá, e muito mais antigos rituais, né? Fazer uma fogueira, dançar em volta da fogueira, isso tá dentro da gente, a gente precisa disso. Como a gente precisa disso e a gente não tá mais e a gente não tá mais em volta da fogueira, né? A gente foi pega por esse aí. Eles pegam pelo nome que leva a gente de forma subjetiva, afetiva, para esse lugar. Algo que tá bem lá enraizado. Mas que a gente tá no centro urbano e bota a gente no bolso, porque convence a gente a usar qualquer coisa. Se você parar para reparar, até o início da pandemia, o skincare estava começando a ser feito. Mas aí começou a pandemia, começou o uso de máscara, caiu venda de maquiagem, de batom, de base, de não sei o quê. Skincare fez o quê? Bum! Bombou. O skincare ganhou o mundo. Porque se eu não posso, o capitalismo, se eu não posso vender maquiagem, batom, vamos vender o quê? Skincare para meninas. Eu vou vender. Vamos botar todo mundo fazendo skincare. E aí você acaba gastando o seu dinheiro com isso. A gente precisa entender que... E o pior, Mel... Pode falar. E o pior é que quando você não se encaixa nesse processo, e aí eu falo de mim particularmente, que aos 14 anos não queria depilar minha perna, não queria usar batom, não queria passar creme na cara, né? E aí era a estranha, você passa a ser a estranha, a diferente, e aí você tem um problema, e as questões psicológicas, né? Os processos psicológicos que as pessoas que têm, talvez, aí um ego mais frágil, que não consiga aguentar essa rebordosa, deixa eu dizer assim. Exatamente, você adoece, você leva para questões traumáticas muito profundas, adoece emocionalmente mesmo, né? Porque você não aguenta, você fala assim, meu Deus, todo mundo, porque assim, eu não sou mulher, né? Eu não sou feminina porque eu não uso. Você perde o status de ser mulher. Quando você não adere à lógica feminina, feminismo, né? Ele te coloca no lugar onde você deixa de ser mulher. Você passa a ser o ser estranho sem nome. Exatamente. Né? O meu processo porque você não é homem, né? O meu processo foi diferente. Eu fui corrompida pelo capitalismo boa parte da minha vida. Corrompida, mas daquela que levantava a bandeirinha do capitalismo. Calça de R$300, claro. Sempre. Toda festa. Sapato de salto? Por que não? Minha primeira progressiva eu fiz quando eu tinha 14 anos. Isso aí também estamos juntas. Essa parte do cabelo eu fui, porque eu aqui era fiz a muito sobrancelha pesado. com 12 anos. E o que eu acho mais interessante de tudo é que se você parar para pensar, esses apelos começam a chegar na gente quando a gente começa a entrar na idade sexual, depois que a gente menstrua, né? Então, e que a gente precisa do bando, né? E assim, o que eu acho mais perverso mesmo, o nome, é que quando eu perguntei por que é que você raspa as pernas, por que você depila as pernas, para quem estava aqui no começo, é justamente sobre isso. Até a gente adolescer, a gente pode ter pelos. Porque a gente não está inserida na lógica de consumo sexual. Sim. Quando a gente adolesce, a gente tem que começar a raspar os pelos, porque a gente está para ser consumida sexualmente. Sim. Então o capitalismo vem e começa. E isso tá, gente, desde sempre, desde a avó da gente que raspava as pernas. Isso é um conceito que a gente nem consegue entender de onde foi que começou às vezes, mas é importante a gente se questionar, né? Que a gente não tá toda semana raspando as pernas
sem ter porquê. Então, quando a gente adolesce, que a gente começa a ser um produto para consumo sexual do patriarcado, aí a gente não pode mais ter pelos. A gente tem que raspar o sovaco, tem que raspar as pernas, raspar a virilha. E isso é contado desde sempre pra gente, e quem contou não sabe nem o que estava fazendo. E a gente entra na lógica de um consumismo, e é muito pequeno, é um detalhe muito, muito sutil até onde o capitalismo alcança a gente. A gente entra numa lógica de odiar esses pelos e esse corpo, que a gente começa a querer depilar de cera quente, da minha época, eu tô fazendo a cronologia da minha época. Depila de gilete, cera quente, cera fria, depilação a laser. Tá todo mundo lucrando, menos você. Exatamente. Por uma lógica implantada por um padrão de consumo não exatamente capitalista, mas patriarcal. Né? Quando a gente adolesce e começa a ser possivelmente consumida sexualmente, a gente começa a entrar nesse lugar. E a gente... E é bem como eu estava falando, assim, que a gente entra... É bem na fase que a gente entra na vida de que a gente precisa, né, da aprovação do outro, né? O adolescente, ele precisa estar em bando, ele precisa ser aprovado. Então, você começa a fazer todas aquelas coisas, né, que são ditas para ser feito. Porque... Sim, e porque você precisa também. Porque se meu coleguinha faz, todo mundo começou a fazer, como que eu não vou fazer? Se na minha revista Capricho estava lá escrito que eu tinha que fazer. Gente, a Capricho... Renata tá aí, porque Renata também teve a mente corrompida pela Capricho. A Capricho, eu também a Nova, a Cláudia. A gente bateu outro... A gente tá num grupo de leitura, lendo esse mito da beleza, e eu e Renata ficamos chocadas como a gente tinha se lenhado. Quanto a Capricho acabou com a gente. Porque era um grau de doutrinação mesmo, de que a gente tinha 14 anos. E a Capricho estava dizendo pra gente... Travou tudo aqui pra mim. Oi. Pronto. Voltei? A gente tinha 14 anos. Eu acho que fui eu, sim. Sim. Tinha 12, 14 anos. E a Mas eu tinha na idade, eu sou da mesma época, então. Como é que a gente usava camisinha, gente? Né? Botando estratégias de consumo na cabeça da gente. Eu me lembro que teve uma capa da Capricho que tinha um negócio de doce de leite da Argentina. Que eu enlouqueci querendo saber que diabo de doce de leite era esse fantástico, maravilhoso. Um doce de leite da capa, gente. Aí, Renata falando, os testes você lembra até hoje, né? Nossa inocência. Você sabe o que é que eu lembro, Mel? Eu era fã de Shakira, né? Sim. E aí isso me vem muito, até hoje ainda fica muito na minha cabeça por conta de pies descalços. E aí vem assim, las mujeres se casan siempre antes de 30. Se não vestirão santos, aqui não é vestirão santos, né? Aqui fica pra titia. Nossa cabeça. Exatamente. E assim, e é o que é, e assim, é o que as pessoas, né? Eu lembro assim, a gente tá falando de Capricho, mas é porque me veio muito assim. E aí eu falo assim, gente, eu tenho 36 anos, eu não sou casada. Eu já vesti santo há muito tempo. Eu casei com 35, eu casei velha para o capitalismo. Eu casei velha. Eu casei com 36. Pois é. Renata tá falando que os testes da Capricho acabaram com a inocência dela. Comigo com também. Inocência. Minha mente foi colonizada de pornografia. Gente, eu não entendia nada. O Bala tá falando aqui. Mentira, a gente entendia tudo, a gente foi corrompida. Não, eu era bem lesadinha. Eu demorei muito para entender as coisas. O Rubalo tá falando aqui, e ai das meninas que não fizessem o que a Capricho tinha falado. Pois é, a gente ainda era chacoteada pelas amigas. Exatamente. Como conseguir um namorado, como não sei o que lá para aquela mulher, sabe o que eu fazia? Aí, voltando a essa coisa da beleza, do emagrecimento, eu só queria viver com o moletom amarrado na cintura. Porque eu era magra, mas eu tinha uma barriga. Eu tinha aquela barriguinha, né? Então eu não podia ter aquela barriguinha. Gente, é muito triste uma criança de 12 anos, 13 anos, que tinha que amarrar um moletom na cintura porque vai esconder a barriga, gente. Eu tive problemas com estética e com a moda, porque eu cresci muito rápido. Eu, com 12 anos, já usava M de adulto. E eu sou grande. Eu tenho 1,77 m. E desde os meus 14 anos eu calço 40. Vou olhar pra você assim, ó, quando a gente se encontrar pessoalmente.
Então, eu entrei numa 160. lógica de opressão, né, do capitalismo da moda muito rápido, muito cedo. Quando eu vi, eu não tinha mais roupa que cabia em mim, porque eu era muito grande. Eu não era gorda, eu só era grande. Uhum. Mas Sim, se você vai numa loja e não tem uma roupa que cabe em você, você é o quê? Gorda, claro. gorda. E num lugar onde os ídolos, né, eram Naomi Campbell, Cindy Crawford, Cindy aquela outra Crawford, pequenininha que era Mignon, né, que dizia que ela era Mignon, que eu nem lembro o nome dela, que não sei namorou quem com o é. John Depp até. Então a gente entra numa lógica que é muito adoecedora, né? Tudo que o capitalismo propõe pra gente acaba adoecendo muito a gente. Tem uma moça aqui Sim, dizendo, porque é o que a vive gente vê o real. tempo inteiro, né? Não quis casar, não quis ter filho, não suporto agendas, rotinas. Há quase 3 anos vivo egoisticamente pra mim. Egoisticamente não, amor. Você tá vivendo pra você porque É. você não é besta. Isso sim. É, Não é a gente tem egoisticamente, que viver não. pra gente, né? A gente tem que viver pra gente. E é isso, Com é muito certeza. difícil exatamente para aquela questão que a gente estava falando ali no começo. A gente ainda tem tempo, né? Tô perdendo uma hora. Tem 45, se qualquer coisa a gente faz outra aqui. É, porque é o que a gente vê o tempo inteiro, né? A gente via nas revistas, a gente via na televisão, hoje a gente vê nas redes sociais, aqueles detalhezinhos que eles sabem muito bem, né? Que vai entrar diretamente ali. Eu gosto de Sim, lembrar disso, que é pra gente não se cobrar no sentido de que porque hoje a gente tem essa consciência, né? Hoje a gente exatamente. E tem essa demorou. consciência. Até pouco Mas tempo, eu não tinha, assim, há 10 anos atrás, eu não tinha esse raciocínio. Eu ainda estava na mesma maré, estava remando junto com todo mundo que está aí querendo consumir e gastar dinheiro. sim, porque existe toda uma lógica por trás, não é à toa, é isso que a gente está falando, né? Não é É, fácil perceber isso, porque são processos, né, psicológicos mesmo, são questões e que, quer ver que vão outra para o nosso coisa, inconsciente Nália? que a gente não tem consciência, então não tem como sair. Outra coisa Então, que. E assim, existiu um momento, né, há uns 5 anos atrás, que muitas pessoas. Quando sai Prembaba, é esse o nome dele? Lançou o Prembaba, propósito. Cri Prembaba. Sim, O sim. propósito. Quando esse homem lançou o propósito, ele começou a contar pra gente que existia uma forma de viver não capitalista, não hedonística, né? Que era uma forma, quer dizer, não é hedonística não, é hedonística, mas hedonística é do ponto de vista você se dando prazer e sendo feliz. Uhum, sim. Aí, o que o capitalismo fez, propósito é um nome bom, né? Vou pegar para mim. E pegou Opa! o propósito. Opa! E o que foi que o Propósito é capitalismo importante fez? demais. Né? O que foi que o capitalismo fez? Pegou o propósito. Tava todo mundo ali há 5 anos atrás dizendo, pô, vou largar tudo, vou viver no mato, vou viver na beira da praia, vou pescar, vou cavar meus buraquinhos lá, plantar minhas plantas, vou viver disso. Aí, o capitalismo fez, amor, você não vai comprar mais nada, você só vai conseguir comer o que você plantar e o que você pescar. Aí a pessoa já inventou que ia morar na beira do mar, mas ia ter um camping, ou ia ter uma pousada, ou ia ter uma roça orgânica, ou ia ter um lugar para vivências espirituais. E aí o propósito juntou. Era meu sonho esse aí, hein? Trabalho. Pois é, tá vendo? Juntou propósito com trabalho e acabou a brincadeira. Porque quando você junta propósito com trabalho, você adoece achando que está fazendo uma maravilha por você. E Mel, e você sabe outra coisa que esse propósito, essa palavra, quando foi tomada e que passa a ser dita, inclusive em meios espirituais, quando ela é dita de forma equivocada, né, distorcida, Sim. é que eu vejo pessoas que elas ficam desesperadas porque elas não sabem qual é o propósito delas, porque elas acham que elas precisam ser uma pessoa grandiosa. Então, a gente tem uma geração de pessoas dessa faixa aqui, 30, 40 anos, ou que talvez eu, por exemplo, sou uma pessoa que mudou de profissão recentemente. A gente tem muitas pessoas mudando de profissão, a gente Sim. tem um processo aí planetário mais profundo também, né? Astrológico, enfim, funcionando. E aí as pessoas, todo mundo tá querendo ser Einstein. Né? Todo mundo tá querendo ser Jung, Freud, todo mundo tá querendo ser grandes personalidades. Porque o nosso propósito, você precisa deixar aquela marca na sociedade, sabe?
E aí eu conto uma história que eu já contei em 1 milhão de lives, mas nunca contei com você, então eu vou contar, que é bem curtinho. No meu trabalho, no meu antigo trabalho, eu instituí que todo mundo ia ter que dar um abraço em mim quando eu chegasse. Eu trabalhava num setor com 4 colegas. E aí eu dizia, gente, quando vocês chegarem, eu chego e abraço. Então eu chegava, ia na mesa de cada uma e abraçava. Isso criou uma cultura que as pessoas começaram a se abraçar entre elas. Eu comecei isso porque eu falei, gente, eu disse que a gente tem que dar 8 abraços por dia para trocar, para gerar serotonina, não. Foi por isso. E aí, nisso, tinha, lá onde eu trabalhava, era muito chique, eu trabalhava no MPF, né? Tinha uma pessoa da limpeza por andar, fazendo a limpeza por andar. Aí Cris limpava o nosso andar e eu dizia, Cris, quando ela entrava lá na sala para limpar, eu falava, vem cá que a gente todo dia vai dar um abraço. E aí todo mundo se abraçou. E ficou, ela entrou como se ela fosse do setor e todo mundo, todos os dias, quando ela me abraçava, ela falava assim, ô Anália, esse é o melhor momento do dia. Ai, que abraço gostoso, esse é o melhor momento do dia. E aí, quando as pessoas vêm falar de propósito, eu falo, isso pode ser o meu propósito. Sabe? É uma coisa pequena, uma coisa simples que eu fiz egoisticamente. Eu fiz pra mim, eu não fiz pra ninguém, meu. Eu não fiz pra ninguém. Sim. Mas aquilo gerou um impacto nas pessoas que as colegas, elas diziam assim, olha, a energia que você, quando você tá aqui, você muda. Eu não preciso fazer uma coisa grandiosa, eu não preciso escrever livros, entendeu? Por mais que eu queira. Sim. Por mais que eu queira escrever livros, a gente quer deixar marcas nas pessoas, a gente quer deixar marca na humanidade, mas isso é só uma coisa do nosso ego, né? É só nosso ego querendo ser grande. Então, assim, Sim. Às vezes o propósito ele é muito mais simples do que o que parece ser. E propósito é muito mais sobre afeto e afetividade, na sua função de promover afeto e afetividade, do que você fazer dinheiro. Por isso, quando juntou a profissão com o propósito, deu merda. Porque todo mundo parou de entender o que era propósito. É que Hartoli fala que o nosso propósito de todo mundo é o mesmo. É estar aqui, viver. Entendeu? Viver nesse brinquedinho que está aqui, nesse planeta. Exatamente, e buscar a evolução. Não existe um propósito maior do que esse. Esse é o propósito primordial de todo mundo. Né? Pois é. E aí a gente fica caçando muitas coisas. Ver com tanta gente querendo deixar um legado. Deixar um legado, um processo perene. É difícil mesmo. E tem uma Vivi, tá... Joguei 50 dólares no lixo, aderi ao minimalismo, me mudei para um condomínio clube com um estúdio de 50 metros quadrados, tenho tudo que preciso, mínimo do melhor de tudo, quase fui linchada. Vixe, é porque é difícil a gente abrir mão, né, de rotinas estabelecidas. Imagina, eu acabei de sair de 11 anos de serviço público, né? 5 no... quase 12. Faltam 5 minutos para acabar nossa live, mas a gente pode abrir outra. Para mim tá tudo bem. Quer tentar ver se ela vai até mais que 60? Se tiver tempo, se tiver assim, tema a gente tem, né? Que senão a gente vai. Você tem tempo? Mas ter tempo eu tenho. O que eu não tenho é falta de sono. Eu não sou muito alerta depois das 9 da noite, não, eu confesso. Porque é a pessoa que acorda cedo para dar aula. Você acorda muito cedo, né? Pois só pra gente fechar aqui nosso raciocínio, uma coisa que a gente tem que ficar muito atenta, gente, principalmente nós que somos mulheres, é quanto a gente consome de produtos de beleza. Porque o que a gente está capitalizando no mercado da beleza, a gente está descapitalizando a nossa mente, porque a gente pode estar se qualificando profissionalmente. Pode estar fazendo um curso, fazendo uma formação, mas está muito preocupada com a estética, com a roupa, com o sapato, com o batom, com o cabelo. Faz com que a gente desvie quase 30% do nosso orçamento para produtos de beleza. Pessoas que trabalham em empresas que precisam de estética, né, de aparência, precisam viver de aparências, e algumas profissões específicas, como direito, como administração e como mercado imobiliário, eu acho que eu li em algum lugar sobre isso. Gastam muito dinheiro com essas questões todas, né, de grana, de beleza mesmo. Sapato, meia, calça, roupa, não pode repetir roupa nunca, né? Você tem que estar sempre apresentável e com roupas variadas o tempo inteiro. A gente tem que ter muita atenção sobre isso. E outra coisa, tenham cuidado com a outra apropriação, que é o nome é resiliência. Resiliência, o neoliberalismo botou no colo para você aguentar pressão de patrão,
ser humilhada, ser Exatamente. maltratada e sorrir. Exatamente. Porque você é resiliente. Excelente, Mel, lembrança. Excelente lembrança, Mel. Isso não é resiliência, né? Não Isso é? não é você aguentar tudo, aguentar até o final. Isso não é a verdadeira. A resiliência é uma palavra positiva e ela foi transformada de uma forma que, como a palavra é positiva, e você continua, não, isso aqui é ser resiliente, né? E aí a gente Sim. coloca várias coisas na moldura da resiliência. E rapidinho, também para a Lil gente tá não falando esquecer, aqui, essas Lil é frases. advogada, disse que tem Ah. 2 guarda-roupas, tá vendo? É. Outra coisa, frases de efeito, né? Que a gente aí chegou até a falar dessa coisa do sucesso e tudo mais. Essas frases de efeito, né? Se eu conseguir, você também consegue, e não sei o Sim. quê. E como se existisse uma regra para todas as pessoas, sem pensar no adoecimento que aquilo ali pode causar pra gente. Porque um dia você olha, porque você vai conseguir algumas coisas e outras você não vai conseguir. Claro. Né? Lembra até que eu te mandei uma mensagem te dizendo assim, por isso que eu fico preocupada com tudo que eu posto no Instagram, eu morro de medo de tudo que eu posto, porque eu fico pensando antes do que impacto aquilo vai dar, porque Sim. as pessoas não estão preocupadas com isso, né? Estão um pouco se E a lixando da gente sua tem, saúde mental. Quem tem que cuidar da sua saúde mental é você, a gente né? tem Que está que ter exposto a muito cuidado essa quando o rede. capitalismo está sempre atento aos nossos... Sempre tem uma roupa para poder beijar a gente. Então temos que estar sempre Com atentos a essas certeza. armadilhas para poder a gente não ser enganada. Meninas, vocês que estão aqui, meninos também, menines, obrigada. Muito obrigada por vocês estarem aqui. A resiliência é o coelho. Anália, muito aí. Mel falando que o capitalismo torna tudo Tudo. tóxico, tá vendo? Renata disse que não repetia roupas. Eu também já tive essa fase, mas a gente passou, graças a Deus, nesse jogo da vida. A gente passou dessa fase. Amanhã eu vou atender com essa, viu, gente? Só pra vocês saberem. Mel, obrigada, viu? Obrigada por essa live. Estou muito feliz. Vamos fazer outras. Vamos sim. Um Renata beijo Quadra grande. tá faltando hoje e vai ficar todas as segundas até fevereiro. Espero conseguir ficar todas. E então, galera que não seguia a Mel, se for aí meu seguidor, segue Mel. E o contrário também. Essa mulher é top. Anália é professora de yoga, muito atenciosa com as pessoas, muito cuidadosa. E tem um Instagram muito legal. Vocês sigam ela lá também, pra gente fazer essa corrente de mulheres potentes correndo do capitalismo. É isso mesmo. Fica atento e forte. Beijo. Muito obrigada. Gente, beijão. Beijo. Boa noite. Tchau. Vai deixar salva, né? Vou sim. Te mando daqui a pouco. Só que eu não sei como é que termina, eu esqueci. Mas tudo bem, vamos lá. Beijo. É só você sair, eu acho. Pronto, beijo.